Nada é mais projetado para levar a humanidade ao declínio do que a propagação de ideais de raça, nação e sangue. Rudolf Steiner, GA 177. Esse aspecto do declínio, ele fala porque como a gente sai de uma consciência, de uma inconsciência, e vai mergulhando na matéria até o desenvolvimento da autoconsciência, a gente passa por várias etapas da consciência humana. Um estado mineral que é inconsciente, um estado vegetativo que é uma consciência de sono profundo, um estado de consciência animal, que é um estado de consciência de sonho, né? Similar à consciência que a gente tem no sonho, e mergulhando na consciência desperta, quando a gente chega realmente na consciência do eu. A gente ainda está num germe, então a gente ainda tem um longo caminho para realmente se estar autoconscientes. Porque a consciência do eu, ela é individual, ela não é uma consciência coletiva. Então, esses ideais, eles influenciam a nossa consciência num estado que a gente ainda não está autoconsciente. A partir do momento que a gente tem um processo de individuação do eu, todo o aspecto que a gente vincula ao âmbito coletivo, ele é vinculado a um processo de inconsciência. Eu vou mostrar um exemplo. O Holocausto, ele gerou o extermínio de seres humanos, de eus, pela sua raça e etnia. Por exemplo, os judeus foram... se você era judeu, não interessa nada do seu âmbito anímico, do eu. Ele é vinculado exclusivamente à sua raça, etnia. Você é judeu, você vai ser descartado e eliminado. Então, isso é uma dissolução da consciência. Por isso que ele é um processo anterior. Hoje, a gente não pode olhar o indivíduo e vincular a raça, etnia, nacionalidade. Se eu moro na fronteira e um país declara guerra, o meu vizinho, eu posso ser vizinho que eu vou jantar, super meu colega, a gente está em guerra, a gente tem que se matar segundo o ideal nacionalista. A gente subjuga todo o processo da alma humana. A pessoa pode ser uma excelente pessoa, pode ter um coração enorme, altruísta, consciente, que luta pela dignidade das pessoas, e isso é dissolvido em prol dos ideais de raça, etnia e nacionalidade. Esse é o processo da inconsciência que nós vinculamos. E, segundo a antroposofia, o indivíduo, ele não nasce nessas correntes exclusivamente. Ele pode nascer nas melhores condições para o seu desenvolvimento. Então, se a gente vincular a nossa família exclusivamente, como se eu fosse um processo exclusivo da minha corrente familiar, você elimina todas as outras vivências universais. Você fica exclusivamente prisioneiro de uma corrente familiar. Não que elas não tenham influência, porque tem, como a gente ainda não está completamente individualizado, não está no eu ainda, a gente tem influência das correntes hereditárias. Inclusive, é um tema da antroposofia sobre esse processo da eliminação das proteínas herdadas, por exemplo. Isso, quem entende um pouquinho mais de antroposofia sabe do que eu estou falando. Esse processo das proteínas, a memória nuclear permanece e é passada para a próxima geração, porque a gente o nosso corpo físico, ele é produzido com proteínas herdadas da nossa mãe. Então, a memória nuclear ela é mantida na geração seguinte.
E na produção das próprias proteínas, a gente vai se libertando dessa memória nuclear, porque a gente está produzindo as nossas próprias proteínas. Só que existem processos que buscam manter, inclusive forças, que tentam manter essa memória nuclear genética. E isso vale também para ideais de raça, nacionalistas, de grupos. A nossa consciência se vincula a um ideal coletivo e ela subjuga a individualidade. O Leonardo, ele não é mais o Leonardo, ele é o brasileiro que vai lutar pelos ideais brasileiros. Independe se eu concordo ou não com esses ideais. Eu subjugo a minha individualidade em prol do ideal. Outro processo que é interessante a gente pontuar é esse processo da reencarnação e do karma. A gente não tem consciência hoje dos processos anteriores, mas quando a gente passa o portal da morte, a gente recorda, quebra esse espectro da encarnação e a gente recorda o processo de uma forma maior, nos nossos processos anteriores que culminaram no nosso processo dessa própria encarnação, com os processos de karma. Inclusive os nossos processos. A gente pode ter nascido escravo numa encarnação, negro escravo, e na outra a gente não ter, a gente ter nascido branco e europeu. Isso é completamente possível. E um branco europeu que escravizou, maltratou, pode, como karma, vir negro numa outra encarnação, para se pôr no lugar do outro. Você pode ver no processo do racismo, ele deve ser superado na consciência do indivíduo. Ou seja, o indivíduo tem que superar a sua consciência racista, que pode vir dessa herança racial, inclusive, da gente ser vinculado a um ideal de raça ou de nação, e a gente querer continuar esse ideal de raça no eu, porque eu sou alemão ou porque eu sou americano e me acho superior ao índio, ao negro, e quero continuar esse ideal de raça e de nacionalidade. E eu tenho que superar isso no meu eu, mas se eu tenho já isso superado no meu eu, independe se eu sou branco, se eu sou vermelho, se eu sou amarelo, se eu sou negro. Se eu já superei, eu tenho que continuar caminhando em direção ao eu. Só que quando você luta nas consciências coletivas de ideais de raça, você suprime, inclusive, quem já superou esse processo do racismo na própria consciência. Sob a justificativa que, mas ele não sofre como eu, que sou negro. Mas, na verdade, você está se apegando exatamente da mesma forma do que as outras pessoas fizeram nesses processos do colonialismo, por exemplo. Mas ele é negro, então ele não pode se colocar na mesma posição que eu, que sou branco. E isso subjuga a alma do indivíduo, porque ele é negro, e ele tem que se submeter às exigências da raça. Porque essa tendência, ela inclusive é uma contraparte idêntica a desses propósitos coletivos, que é a minha raça. Esse apego de que a raça pode fazer alguma coisa por conta da outra, é o mesmo princípio que aconteceu invertido. Então, é bem possível que essa mesma consciência ela só é espelhada. E as pessoas que têm essa tendência de ser intolerantes de forma coletiva, elas provavelmente, se tivessem no passado, elas seriam as pessoas que subjugariam os negros ou os judeus e etc. Porque anulariam a consciência individual deles e vinculariam um propósito genético ou de raça ou de etnia.